Sejam bem-vindos ao nosso canal NBJ Inglês, com a descrição do vídeo de quem foi na Bíblia. Quem foi o profeta Amós? O profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós é também o autor do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Nesse texto, conheceremos quem foi Amós na Bíblia. O profeta Amós. O profeta Amós era de Tebo, uma aldeia situada a aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros de Belém e 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome Amós significa carregador de fardos. Além do que é dito em seus escritos, nada se sabe sobre quem foi Amós. Porém, em seu livro encontramos detalhes importantes que nos fornecem informações valiosíssimas sobre a sua história. O profeta Amós viveu no século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, Reino do Sul, e do rei Jeroboão em Israel, Reino do Norte. Logo na introdução de seu livro, o profeta Amós informa seus leitores que as visões que teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto. Esse terremoto que ocorreu durante o reino de Uzias foi um evento memorável e foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino. O profeta Amós era um homem simples e de origem rural. Ele foi pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de sícomoros, um tipo de figo. Sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética, como por exemplo, quando ele usa a palavra referindo-se a animais, insetos e ervas e frutos. O ministério profético de Amós. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão e não dependia desse ofício para seu sustento. Na verdade, o próprio Amós fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal de sua época. Descrevendo a si mesmo, o profeta Amós testificou: "Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sícomoros." O chamado de Amós para o ministério lembra, em alguns aspectos, a convocação de outros grandes homens de Deus, como Isaías, Jeremias e Paulo de Tarso. O profeta Amós testificou sobre sua convocação da seguinte forma: "Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel." Assim, entendemos que foi Deus soberanamente quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta. Essa frase, utilizada pelo profeta Amós para descrever sua convocação, é muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei em Israel. Isso significa claramente que Deus, conforme sua vontade, escolhia reis e profetas quando lhe aprouvesse. Apesar de sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança. Em sua profecia, Amós fez várias referências aos fatos narrados no Pentateuco. Ele, por exemplo, se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, ao Êxodo, à conquista de Canaã, e mencionou Isaac, Jacó e José. A profecia do profeta Amós. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, o Reino do Sul, e ter sido convocado para profetizar principalmente a Israel, o Reino do Norte, chama a atenção, sobretudo pela forma ousada que seu ministério se desenvolveu.
O profeta Amós recebia do Senhor em visão as palavras que deveria profetizar. Muito provavelmente, Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reinado de Jeroboão II. Durante pelo menos 40 anos, o Reino do Norte não sofreu nenhuma ameaça militar significativa. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos e a Síria estava em pleno declínio após a morte de Hadad-Nirari III. Nessa época, também havia paz entre Israel e Judá, e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel, de acordo com o que o profeta Jonas havia profetizado. Apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. Parte importante de seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. A profecia de Amós censurou a condição social e religiosa da nação. O profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. A imoralidade estava num nível abominável e a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados por sua devoção. Então, é nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade. Também é muito significativa a forma com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus. O profeta falou sobre uma restauração, um governo e juízo que só encontraram seu cumprimento pleno e final em Cristo, não apenas em sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer seu reino universal no novo céu e nova terra. Um claro exemplo disto é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós. No Concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, da qual o profeta Amós falou, se cumpriu quando os judeus e os gentios foram chamados à salvação como um só povo em Cristo, para proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. Esse foi mais um vídeo de Quem Foi na Bíblia, do profeta Amós. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e deixar ativado o sininho de notificações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.